Amados, Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 10. Esse texto que está diante de nós, Jacó está peregrinando em terra desconhecida. Para contextualizar os irmãos, nesse texto específico, ele está fugindo depois de uma confusão familiar. Todos sabem o que aconteceu. Jacó engana seu pai, seu irmão, e ali assume a primogenitura, deixando Esaú irado. E Esaú busca de todas as formas se vingar. Então Jacó foge, deixa tudo para trás, deixa a família para trás, deixa sua vida para trás. E Jacó está nessa trajetória para um lugar desconhecido, rumando a um lugar desconhecido. Olhe para cá. Talvez em conflito consigo mesmo. Conflito porque a situação que ele está vivenciando naquele momento era uma situação tão difícil que a Bíblia diz que ele usa uma pedra por travesseiro. E esta situação difícil foi gerada por ele mesmo. E talvez nesse momento de conflito, sem entender muito bem, ou talvez arrependido, não podemos especificar, mas mesmo assim Jacó ali, ele adormece. Ele, nesse momento, ele tem um sonho, onde Deus se revela para ele. O versículo de número 16, é aquele que eu gostaria de usar, não descontextualizando, mas gostaria de pensá-lo aqui para que possamos meditar sobre algumas coisas. Ele diz: ao despertar Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. É interessante perceber, irmãos, que mesmo que ele não visse, ele não enxergasse, Deus estava cercando Jacó a todo momento. Mesmo nas dissensões, mesmo nos problemas, mesmo nas coisas difíceis da vida, mesmo sem enxergar, mesmo sem ouvir, mesmo sem tocar, Deus sempre esteve ao lado de Jacó. Um Deus invisível, um Deus que não se vê, em situações que são criadas por Ele, mas que Ele não se deixa enxergar, porque aquele que crê nele não crê pelo que vê. E é interessante, irmãos, que esse texto, eu meditando certa feita, esse texto me fez lembrar de uma conversa que eu tive com um amigo meu enquanto eu o evangelizava. Eu conversava com ele durante anos. Eu o evangelizei, conversei para ele, expliquei para ele, mostrei as escrituras para ele. E num certo momento da evangelização, ele já saturado, eu creio, com tanta insistência, porque nós somos insistentes, ele chegou para mim e me fez uma pergunta, a seguinte pergunta: irmão, e se tudo que você está me falando for uma ilusão? E se tudo que você está me dizendo for mentira? Naquela mesma hora, naquele lugar, Deus me direcionou a respondê-lo com outra pergunta: e se for verdade? Se for mentira, terei vivido bem, feliz, e se findar quando eu morrer, assim será. Mas e se for mesmo verdade? E essa pergunta que eu fiz a ele, que eu quero compartilhar com vocês, dentro dessa visão de Jacó, que não enxergava a Deus, e um dia Deus se revelou a ele, ele disse: verdadeiramente Deus está aqui, mas eu não sabia. Ou seja, Deus sempre esteve comigo, Deus sempre me acompanhou, Deus sempre me cercou, mas eu não sabia. Porque Deus não se pode ver Deus pelos olhos humanos, não se pode ver Deus pelos olhos carnais. E eu quero fazer essa mesma pergunta que eu fiz ao meu grande amigo naquele dia: e se for mesmo verdade? E se for mesmo verdade que você é um pecador caído e carente da glória de Deus? Porque o texto sagrado, Paulo escrevendo aos Romanos, diz, no capítulo 3, no verso 23,
que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa afirmação de Paulo coloca o ser humano em débito com Deus. Ao nascermos, nós nascemos em débito com Deus, porque o pecado denegriu a imagem do ser humano diante de Deus. Nós nascemos devedores, nós nascemos pecadores, nós nascemos julgados. E se essa verdade que eu estou falando, se o que eu estou falando para você é verdade, hoje mesmo, nesse exato momento, você é uma alma em débito com Deus. Você deve a Deus. Você é carente da glória de Deus. E há sintomas na sua vida que provam que você é carente da glória de Deus, é carente da presença de Deus. E o pecado afasta você do seu Criador. A ânsia, o desejo, a insatisfação da vida é uma prova de que você precisa de algo. Falta algo na sua vida. E o sábio certa vez já falou que há um vazio no homem, no tamanho e na forma de Deus. Se o que eu estou falando é realmente verdade, João no capítulo 3, no verso 18, Jesus afirmando categoricamente diz que quem não crer em Jesus já está julgado. Muitas vezes nós imaginamos um julgamento futuro. Não! O que há de vir é a sentença, porque o julgamento já foi executado. Jesus diz no versículo 18, quem nele crê não é julgado, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado. Então, se o que eu estou falando é realmente verdade, há um castigo eterno aguardando você. Se o que eu estou falando é realmente verdade, você é devedor de Deus. E eu vou além. Tiago, escrevendo a sua epístola, diz que você é inimigo de Deus. E eu posso afirmar isso com imparcialidade, porque já estive numa situação como essa. Já estive numa situação semelhante a essa. Não me coloco melhor, não me coloco superior, apenas aceitei o sacrifício e o sangue remidor de Jesus Cristo me purificou dos meus pecados. Se o que eu estou falando é verdade, realmente o é. Nós somos pecadores carentes de Deus e sem Deus a morte é inevitável. Por isso é inevitável que você abra os seus olhos e entenda que realmente é verdade, você é um pecador carente de Deus. Você precisa de Deus. Você não precisa de Deus para que Ele lhe dê um carro novo. Você não precisa de Deus para que você lhe dê uma casa nova, um emprego novo, ou lhe dê qualquer outra coisa. Você precisa de Deus porque sua alma desesperadamente anseia por salvação. E você tenta preencher essa falta sentida por coisas outras que nunca satisfarão a sua alma. Você é um pecador, eu sou um pecador. E o castigo eterno está preparado para aquele que é inimigo de Deus. Se o que nós pregamos realmente é verdade, Jesus voltará. E é interessante que eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, a partir do verso de número 37, quando o próprio Cristo, no sermão profético, diz as seguintes palavras: pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus diz aqui que assim como foi nos dias de Noé, e ele cita o texto referindo-se à história do grande profeta Noé, que durante tanto tempo pregou a palavra, alardeou aos quatro cantos que o dilúvio viria, que o julgamento viria, que Deus traria juízo sobre a terra, e as pessoas de forma displicente continuaram a viver suas vidas, a se deleitar nos prazeres, a esquecer-se de Deus, a virar o rosto a uma verdade inconveniente de que o juízo viria.
Jesus disse: assim como foi naqueles dias onde as pessoas estavam comendo, se divertindo, banqueteando, assim como foi naqueles dias, será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, pegará muitos de surpresa, distraídos pelo mundo. Se que eu estou falando a verdade, ao piscar de olhos, você pode não ver ninguém aqui. Ao piscar de olhos, você pode perceber que um povo foi embora e você ficou. Se o que eu estou falando é verdade, não tardará, e Cristo voltará para julgar a humanidade. Quando você espera, você se prepara. Quando você acredita que algo vai vir, quando você acredita que algo vai chegar, quando você tem a certeza de que não sabe o momento, mas que algo vai chegar, você se prepara para aquilo. A Bíblia fala, o próprio Cristo, na continuação desse sermão, fala da parábola de 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. E ele diz que 5 prudentes se prepararam para a chegada do noivo, ficaram todas preparadas e ainda pegaram azeite em reserva para acender suas candeias. Preste atenção, naquela época o casamento não é como nos dias de hoje, onde a noiva entra com véu e grinalda e nós esperamos 1 hora ou 2 horas para que ela se apronte. Amém, Lúcia? Não, naquela época as virgens, as noivas esperavam a qualquer hora a chegada do seu amado. E elas não sabiam a hora que o noivo viria, então algumas ficavam preparadas, deixavam a candeia acesa, ou seja, a lamparina, no nosso bom nordestino, acesa, aguardando o momento em que o noivo viesse, porque quando ele chamasse, ela teria que estar pronta para entrar na recâmara festiva e celebrar o momento do laço matrimonial. Jesus disse que haviam 10 noivas esperando os seus noivos respectivos. E aí a Bíblia diz que 5 delas se prepararam. Olhe para cá, se prepararam, porque elas sabiam que não importasse o dia, não importasse a hora, o noivo voltaria. Então elas se prepararam. Porque quem espera se prepara, porém quem não espera simplesmente ignora. Quem não espera vive displicentemente. É o que o texto está dizendo. Jesus disse: será como nos dias de Noé, haviam banquetes, haviam festas, haviam carnavais. E não esperavam em nenhum momento que viesse o dilúvio, mas naquele dia marcado por Deus, a chuva começou a cair sobre a terra, porque foi o dia que Deus marcou para julgar a humanidade. E o texto sagrado diz que alguns entraram e outros ficaram de fora. Quando chegou a hora, Deus fechou a porta. Os que estavam de fora da arca, eu fico imaginando, choraram, clamaram misericórdia, sofreram, mas olhe para cá, não há perdão para arrependimento tardio. Se o que eu estou falando é verdade, haverá um grande clamor sobre a terra nesse dia. Haverá grande desespero nas nações nesse dia, porque o Rei dos Reis voltou para julgar a terra. Porque o Rei dos Reis voltou para fechar a porta. Porque o Rei dos Reis vai executar o seu juízo. E quando ele finalmente fechar a porta, eu quero fazer uma pergunta a você. De que lado você vai estar? Porque quando olhamos para os dias de hoje, nós vemos amostras grátis do que Deus fará sobre o mundo. Olhe para cá, irmão. Nós vivemos uma falsa estabilidade. Nós achamos que o mundo vai seguir o seu fluxo normal, a sua rotina normal, e nada vai abalar o mundo dessa caminhada que ele segue. Eu gosto sempre de lembrar o evento que nós tivemos no ano passado, que tumultuou e causou um caos na nossa nação, a greve dos caminhoneiros. Pouco mais de alguns dias, quase uma semana, a nossa rotina foi alterada.
elementos básicos sumiram. Houve caos, houve confusão, houve um verdadeiro rebuliço na nossa cidade. Olhe para cá, em alguns poucos dias haverá um grande clamor sobre a terra, porque assim como você me vê, o Rei dos Reis voltará. Aleluia. Tão certo como o dia de amanhã vai chegar, tão certo como quando guarda a espera pelo dia de amanhã, tão certo quando você sente esse ar que você respira, tão certo quanto você me vê, Jesus voltará. Posso vir um amém, irmãos? Eu continuei. Se o que eu estou falando é verdade, haverá um grande julgamento. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Quem está com sono, diga amém. Então você está calado, não é sono não, é medo mesmo. Se for medo, diga amém. Vai ter gente com medo. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. Faça um exercício comigo, olhe para cá. Enquanto lemos, imagine. Vi um grande trono branco, e aquele que nele assenta, de cuja presença fugiram céu e terra, e não achou-se lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, que nele havia. A morte e o além a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, escute, um por um, segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse alguém foi lançado dentro do lago de fogo. Haverá um julgamento. E não um julgamento como nós conhecemos, onde um promotor, um advogado de defesa e um júri se postam diante de um juiz. Esse julgamento é diferente, olhe para cá. Esse julgamento não haverá advogado de defesa. Esse julgamento não haverá apelação nem protelação. Esse julgamento é aplicação de sentença. Não pense que esse julgamento é igual ao nosso. Não pense que um tribunal será armado igual ao nosso. Não, aqui na imagem que João pinta a tela diante de nós, há um grande trono, há um juiz sentado, o executor da justiça, da sentença, está sentado, julgando cada um, segundo o que cada um fez em sua vida, porque os livros foram abertos e as obras foram postas diante dele. Quando você chegar diante desse tribunal, não vai haver apelação. Quando se chegar diante desse tribunal, não haverá misericórdia. Quando se chegar diante desse tribunal, será para receber a sentença, porque esse julgamento é diferente. O advogado de defesa já está atuando, e aquele que quiser escapar desse júri deverá receber Jesus como seu advogado fiel. O julgamento é diferente, ele já está em curso. O sentenciamento é que vai ser diferente, ele já está em curso, você entende? Diga amém. O advogado livra o julgado da acusação. O advogado livra você da sentença. Mesmo você estando julgado, mesmo você sendo culpado, mesmo assim ele te justifica. Assumiu sua culpa na cruz para dar a você a possibilidade de escapar desse tribunal. Essa dimensão, João diz, no texto que nós lemos, que a terra, que a água, que o que nós conhecemos sumiu. A dimensão de Deus se estabelece, o trono de Deus se estabelece, a verdade de Deus se estabelece. Então as obras de todos serão julgadas. Eu já falei aqui algumas vezes de uma
um pensamento que um pastor trouxe certa feita, quando disse, no meio de uma palestra, ele desafiou todos que ali estavam e disse: e se nós pudéssemos pegar a sua vida, os seus pensamentos, gravar num DVD, será que nós teríamos condições de exibi-lo na igreja, no projetor? Claro que não. Claro que não. Amizades seriam desfeitas, máscaras cairiam, a verdade se estabeleceria. Assim será o grande dia do julgamento do Senhor. Não haverá máscaras, não haverá desculpas, não haverá justificativas, apenas a sentença daquele que pode fazer todas as coisas. Se fosse hoje, olhe para cá, qual seria o seu veredito? Se fosse agora, para onde você caminharia? Há um propósito em todas as coisas que Deus realiza, e Ele marcou esse dia para falar a você: haverá um grande julgamento. De que lado do tribunal você estará? Porque Deus divide a humanidade entre dois grandes grupos: salvos e perdidos. Eu continuei com ele, falando com ele, dizendo: se for verdade que o inferno existe, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, mas muitos caminham para ele por sua própria vontade. E há um conflito em nós sobre a verdade de quem é Deus. Nós falamos muito aqui na igreja, olhe para cá, nós falamos muito aqui na igreja, que nós criamos a imagem de Deus conforme as nossas necessidades. O ser humano faz isso. Nós crescemos ouvindo falar sobre Deus, como os mais variados pastores. Nós ouvimos falar sobre Deus, nós criamos uma imagem de Deus, e algumas pessoas criam uma imagem de Deus que na última hora, de um Deus brasileiro, que na última hora Deus vai dar um jeitinho, que na última hora, no rompante dos últimos minutos, Deus diz: ei, peraí, fulano não, fulano é dos meus. Meu irmão certa feita disse assim: olha, eu pregando para ele, e ele duro, ele disse: quando você for subir, eu agarro na sua perna, eu digo, eu sacudo para você cair. Brincadeira, irmão, se pudesse levar, levava, mas não pode. É Deus, olhe para cá, é Deus que vai lançar os pecadores no inferno. Nós gostamos de dizer, colocamos no adesivo no vidro do nosso carro: se Deus é por nós, mais animado, se Deus é por nós, mas se Deus for contra nós. Porque Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 5: não temei aquele que somente pode matar o corpo, temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então quem lança a alma no inferno não é o diabo, quem lança a alma no inferno é Deus, executando seu juízo, executando sua sentença, mediante as obras de cada um. Mas hoje Jesus te dá a oportunidade de escapar da ira de Deus. Aleluia. Porque naquele dia não adianta dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, Senhor, em teu nome pregamos nas praças, Senhor, sentamos à tua mesa, Senhor, estamos contigo. E Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos. Se o inferno existe, e ele existe, ele foi preparado como castigo para os inimigos de Deus. E se você não tem Jesus como remidor, Tiago, escrevendo a sua epístola, diz que você é inimigo de Deus. É Deus quem pune. O inferno não é uma invenção de pregadores, o inferno não é invenção de pastores, como aquela história que o pai e a mãe inventam para a gente não comer manga e leite.
Que a primeira vez que eu comi eu pensava que ia morrer. Não. Salmo, capítulo 9, versículo 17 diz que Deus lançará no inferno aqueles que esqueceram dele. Então abra seus olhos nessa noite, abra seus ouvidos nessa noite, sobretudo abra o seu coração nessa noite, porque Deus trouxe você aqui para dizer a você: o inferno existe e a hora de escapar dele é hoje. O momento de escapar dele é agora. Esse é o momento que Deus preparou para salvar a sua vida. Deus te trouxe aqui para que esse pregador falasse ao seu coração e dissesse: o dia é hoje, a hora é agora. Naquele dia não haverá apelação. Uma eternidade de dor e sofrimento, uma eternidade de terror perpétuo, uma prisão sem fim, onde a Bíblia diz que o bicho não morre, o verme não morre, onde a Bíblia diz que haverá consciência de culpa, onde a Bíblia diz que o desespero se compara à dor. Sim, o desespero. Porque se você está enfrentando uma dificuldade no dia de hoje, porque se você está enfrentando uma luta no dia de hoje, a esperança tira você do calabouço e lança você mais adiante. A esperança é algo maravilhoso. Você concorda comigo, irmão? Amém? Nada muda na sua vida, nada muda na sua trajetória, mas se Deus colocar esperança no seu coração, você vai sair daqui renovado, revigorado, forte, para enfrentar qualquer coisa. Agora, no inferno é roubada a esperança, porque de eternidade a eternidade serão atormentados pelo castigo eterno. Se o inferno existe, e ele existe, ele está nesse momento aguardando aquele que morre sem Jesus. E nenhum de nós tem controle sobre sua própria vida. O salmista diz: o homem se acha muito importante, algo muito grande. Basta-lhe que tu retire-lhes o suspiro, a respiração, e eles perecerão. Quem garante a sua vida? Ninguém. A vida é como um vapor que surge e logo desaparece. Para concluir, porque o tempo está chegando ao fim, nós vivemos nos dias de Noé. Nós vivemos no momento de total, não de total, mas de grande esquecimento de Deus. Nós vemos igrejas descompromissadas com o Evangelho. Nós vemos igrejas que na verdade servem ao diabo. Igrejas que desencaminham aqueles que estavam no caminho. Nós estamos vendo promiscuidade, prostituição. Nós estamos vendo desrespeito com as coisas sagradas, desrespeito com Deus. Os homens estão virando o rosto de Deus, para Deus. Estão ignorando uma verdade, porque é mais fácil ignorar uma verdade quando ela é inconveniente, do que aceitar e mudar o curso da sua vida, fazer um ressignificado da sua vida. Vivemos nos dias de Noé. E cada um dos pontos que eu falei, olhe para cá, existem, são verdadeiros e damos prova de que um dia acontecerão. E tudo isso monta um quadro assustador de que você anda na beira de um abismo e há uma caldeira esperando você lá embaixo. Eu era muito religioso, mas não era evangélico. Não conhecia Jesus. E durante 6 meses, fui evangelizado por um irmão, no Evangelho de João. E ele orava por mim, jejuava por mim. Um certo dia, eu já contei isso aqui na igreja. Eu quebrantado, mas eu não queria, eu resistia, eu não ia. Porque eu tinha muitas coisas a perder, eu tinha amigos. Eu tinha uma vida, eu tinha uma forma de viver que me dava conforto, que me dava confiança. Eu vivia daquela forma e não queria mudar isso. E ele orava por mim, aquele crente, e jejuava por mim. Certo dia eu fui dormir, olhe para cá, e eu tive um sonho. Esse sonho, eu caminhava num vale enorme. Eu tentava caminhar com uma multidão
de desvalidos que iam na minha frente. Eu não conheci nenhum deles, senão eu apontava: você e você vai para o inferno. E quando eu começava a caminhar, eu começava a atolar em lama. A lama vinha até o meu joelho, a lama subiu até a minha coxa. Quando eu tentava apoiar minhas mãos para sair, a lama vinha até o cotovelo, a lama veio até o ombro, a lama me engoliu. Eu acordei. Fiquei sentado como um bom nordestino, Josué, na rede. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu escutei uma voz que saía de um vazio: você é meu. E não era Deus, antes de você dizer glória a Deus. Era uma voz tenebrosa, que causou calafrio na minha alma. E eu acendi a luz, olhei para um lado e para o outro, não tinha ninguém, apaguei a luz, me sentei de novo, estava dormindo na casa da minha irmã. Eu escutei mais uma vez a voz aterradora dizendo: você e sua família são meus. Eu não dormi mais. Eu fiquei recitando o Salmo 23, porque eu não sabia orar, eu não sabia o que fazer, eu não tinha para quem ligar. Eu fiquei dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na minha ignorância, eu invoquei o nome do meu Senhor. No outro dia eu procurei aquele irmão e disse: sonhei isso. E ouvi isso. Eu não sonhei, eu ouvi. Ele disse: eu pedi a Deus, ele falou para mim naquele dia, que abrisse os seus ouvidos. Deus escutou a minha oração. Não prego mais para você, a partir de agora é você e Deus. Aí que o pavor entrou no meu coração. Eu disse: Senhor, não me deixe morrer até chegar na igreja. Eu achava que tinha que chegar na igreja. Senhor, não me deixe morrer até que eu chegue na igreja. Cheguei em casa, liguei para a Eliane, minha noiva na época, contei para ela. Ela disse: vamos para a igreja. E chegamos numa terça-feira, 30 de novembro, num culto de oração na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, em Mossoró, pregando o presbítero Luiz Neto. Naquele dia pregou a palavra sobre arrependimento, sobre inferno, sobre que Deus gostaria de salvar pessoas naquele dia. Estava eu e a Eliane. Quando ele disse: quem quer aceitar Jesus? Eu fui a primeira pessoa ajoelhada diante dele, chorando, pedindo a misericórdia do Senhor, rogando a graça dele. E quando naquele momento ele impôs as mãos sobre mim, ele orou, todo o medo do meu coração saiu, como se a água tivesse jorrado em cima de mim, como se a água tivesse me lavado. O medo foi embora, o pavor foi embora, a desesperança foi embora. Eu glorifiquei a Deus sem entender que Deus havia me salvado. Aleluia. Hoje esse encontro Deus marca com você. Hoje Deus me trouxe aqui para falar com você. Hoje o Espírito de Deus, com a autoridade dele, fala com você. Se nesta noite ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Só Jesus Cristo pode salvar, só Jesus Cristo pode libertar, só Jesus Cristo quebra as cadeias. E Ele te trouxe aqui para quebrar as suas algemas e te dar uma nova vida. Aleluia. Nesse momento, nesse exato momento, posso falar como Jacó: não estou vendo, posso fazer, não estou vendo, mas tenho certeza que os céus se abrem sobre esse lugar. Os céus se abrem sobre esta casa. Deus olha para a parte do seu povo que está aqui. E Deus está interessado na sua vida nesse momento. Deus te trouxe aqui. Se você está duvidando, eu quero dizer a você: Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. E Ele te chama para vir até aqui hoje. Eu quero convidar você, a quem Deus chamou, para vir até aqui nesse momento, entregar a sua vida a Jesus. Onde está a primeira pessoa que deseja se render a Cristo nesse momento? Vem até aqui agora e nós vamos orar por você. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está a primeira pessoa? Fique de pé agora e receba Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ele
vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Cante. Contempla o Senhor. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Quando o Senhor fechar a porta, de que lado você vai estar? Está no lado dos salvos. Aí onde você está, fique de pé. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, nós vamos orar por você. Tem alguém para o Senhor hoje?